Bom, pessoal, vamos lá então. Bom, na aula passada, tá? Na aula de terça-feira, a gente começou a brincar um pouco aqui com herança. Então, nós criamos aqui uma classe pessoa, tá? Com nome, telefone, endereço, cidade, estado, tá? Aqui os dados. E depois a gente fez a herança, né? Da classe cliente. E a gente mostrou o extend, para que serve o extend, tá? E esse extend funcionando aí durante a herança. Então, o que o extend faz? O extend ele significa que a classe cliente vai pegar tudo que tem a classe pessoa. Então, todas as características, todos os métodos, todos os atributos que eu tenho dentro da classe pessoa, ela vai ser herdada na classe cliente. Ou seja, tudo que eu tenho lá, eu tenho aqui também. Tá? E aí, eu posso adicionar atributos ou métodos. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tinha a pessoa, string, string nome, telefone, endereço, cidade, estado, e aí a gente criou o cliente, e o cliente, além desses dados, ele tem a empresa e o cargo que ele ocupa nessa empresa. Tá? Eu poderia colocar outros dados aqui, eu poderia colocar aqui, ó, um private, double, limite, tá? Que seria o limite de crédito que ele pode comprar aqui na empresa. Tá? E aí eu teria que incluir esses dados nas leituras e apresentações dele. E aí a gente viu que quando a gente inclui lá um campo novo, o que vai acontecer? Vai acontecer que o método da classe mãe não tem a leitura desses dados. Então a gente incluiu aqui, mas na classe mãe a gente não lê. Tá? E a gente viu a sobrescrita de métodos. Tá? O que é sobrescrita? Sobrescrita é diferente de sobrecarga, tá, pessoal? Sobrescrever significa descartar o método da classe mãe, tá? Escrevendo ele. Ah, professor, mas aqui eu posso utilizar a coisa que eu tenho lá? Posso. Aí eu coloco o super, que indica a classe mãe, e aí eu chamo o que eu quiser da classe mãe. Aquilo que for público ou protegido. Tá? Aquilo que for privado eu não acesso. Então eu não consigo acessar nenhum dado que seja private lá da classe mãe. Então, quando eu faço a sobrescrita, eu estou descartando o método original da classe mãe, que é o método ler da classe pessoa. Estou descartando e falar, ele não vai servir mais para mim. Tá? Por quê? Porque eu tenho informações a mais. Só que dentro desse método eu posso chamar esse método da classe mãe. Eu falei, ó, vai na classe mãe e chama o método ler lá. Então qual a vantagem? A vantagem é que a classe mãe pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, ó, e ler esse conjunto de dados aqui, ó, vai fazer essa leitura e guardar aqui dentro das minhas variáveis, tá? Dos meus atributos da classe pessoa. E depois ele retorna no cliente, aqui na classe filha, e faz a leitura dos outros campos que faltam. Tá? E aí essa leitura aí, então essa classe, parte dos dados estão na pessoa, parte dos dados estão no cliente. Tá? Então aí o que acontece? Eu tenho aí uma sobrescrita. Então o meu método vai ser descartado, eu vou escrever um novo no lugar dele. Tá? E sobrecarga, professor, o que é sobrecarga? Sobrecarga é quando eu tenho um outro método aqui, ó. Então, se eu pegar e fazer assim, ó, public void ler int i. Isso daqui eu não estou fazendo uma sobrescrita. Se eu colocar override aqui, ó, arroba override,
ele vai até gerar um erro, ó. Por quê? Porque o método tem que ter a mesma assinatura. O que é a mesma assinatura? É o mesmo nome, tá? E os mesmos parâmetros. Então, se eu vier aqui no pessoa, eu não tenho ler com valor int, tá? Então, como eu não tenho ler com valor int, ele não vai reconhecer como sendo uma sobrescrita. Tá? Então, sobrescrever é sobrepor o método. Trocar o método da classe mãe por um novo método na classe filha, que tem a mesma assinatura. Tá? Sobrecarga é quando eu ponho dois métodos com o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. Então, aqui ele vai dar erro? Não. Eu estou fazendo o quê? Uma sobrecarga. Então, eu tenho dois métodos ler. Eu poderia pegar aqui, ó, fazer esse método ler como sendo um ler vários elementos. Eu poderia fazer um forzinho aqui, ó. Perdão, aqui não, né? Ler não funciona aqui. Tá? Então, como fosse pegar assim inteiro e fazer alguma coisa com ele. Tá? Então, sobrecarga é quando a gente tem vários métodos com o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. Sobrescrita é quando eu estou descartando o método da classe mãe e reescrevendo ele na classe filha. Beleza, galera? Então tá, eu reescrevi aqui, ó. Coloquei aqui o limite dele, vou colocar o limite aqui também. Ctrl C. Lembrando que eu sempre invoquei o método da classe mãe e depois fiz o que tinha a mais, tá? Limite. Fiz a inclusão do que tem a mais. E aí eu posso fazer isso com outras classes. Então eu criei essa classe cliente aqui, belezinha. Aí eu criei uma classe funcionário, tá? Essa classe funcionário eu criei a parte, tá? Onde ele tem lá, ó, ele também estende de pessoa, tá? Ou seja, então tudo que pessoa tiver, ele vai ter. E ele tem mais três informações, três atributos, que é o salário desse funcionário, o setor que ele trabalha e o cargo que ele exerce dentro da instituição. Eu vou deixar para depois. Tá? Novamente aqui eu fiz aquilo lá, ó. Eu subscrevi o método ler, tá? Chamando o método ler da classe mãe e adicionando outros valores, fazendo leitura dos outros valores que são dessa classe filha. E a impressão também da mesma forma. Tá? Então até aqui a gente tinha visto na aula passada. Eu falo assim, professor, mas qual a vantagem de fazer isso? Bom, a vantagem é que quando você... Aí você, putz, eu preciso incluir o CPF, eu não coloquei a data de nascimento. Putz, o que eu vou ter que fazer? Ah, eu vou ter que vir aqui e alterar classe a classe. Então, se eu não tivesse feito essa herança, eu teria que vir na classe cliente, alterar, na classe funcionário, alterar, na outra classe que envolvesse esses dados também alterando. Tá? E isso aí já é uma grande vantagem. Por quê? Se eu quiser incluir, ó, eu venho aqui em pessoa, vou lá em cima e inclua. Aqui eu preciso colocar um private string CPF. E eu preciso colocar aqui um private string. Por enquanto vamos usar a data assim, tá? Data nascimento. Beleza? Aí aqui dentro eu faço a leitura desses caras sem problema nenhum. Ctrl C. O CPF. A CPF é sempre, nunca é string, é inteiro, tá, pessoal? A CPF é sempre string. Não vai servir para cálculo, não vai servir para nada. E por fim aqui, a data de nascimento. Tá? Que eu vou colocar aqui, data
nascimento. Então, eu adicionei esses dois campos aqui no meu ler, adicionei os meus como atributos aqui, e agora eu vou colocar no meu imprimir. Tá? Eu vou colocar ele aqui. Nome, CPF e data nasce. Diz.cpf. Diz.data nascimento. Beleza, pessoal? Então, ó, eu fiz isso daqui na classe mãe, na classe pessoa. Quando eu fiz isso na classe pessoa, isso já me repercutiu tanto no cliente quanto no funcionário. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, rodar o meu teste aqui de herança, aonde eu coloquei aqui, ó, criei um cliente, uma pessoa, um cliente e uma pessoa, quando eu rodar esse cara, no file, o que vai acontecer? É pessoa, estou cadastrando o quê? O cliente primeiro, ó. Estou lendo o cliente primeiro. Então, ó, no cliente, ele vai ter lá ó, o CPF já e a data de nascimento. E aí os dados desse cliente, tá? Com o limite. E aí vai ter a pessoa também, ó. Então, os dois já vão vir com o CPF e a data de nascimento. Ou seja, o que eu fizer de alteração lá no meu cliente, lá na minha pessoa, vai refletir nas classes filhas. Tá? E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente monta primeiro a classe filha, a classe mãe, e depois faz as heranças necessárias. E aí você consegue desenvolver isso aí tranquilo. E quando você for fazer alteração na classe mãe, atentar bastante para evitar isso repercutir nas classes filhas, que vai acontecer. Beleza? Bom, então essa é uma grande vantagem da programação orientada a objeto e da utilização de herança? Com certeza, uma grande vantagem. Até mesmo quando a gente está criando, imagina aqui, ó, eu vou mostrar para você, eu vou criar uma tela aqui, tá? Um JFrame aqui. Tá? Então, quando vocês forem trabalhar aí no semestre, no sexto semestre, a gente já consegue dar uma olhada nisso aqui. A gente vai trabalhar com interface, então a gente consegue montar uma interfacezinha assim, arrastando o componente, ó. Arrastando o botão, arrastando painéis. Então a gente pode pegar e formatar e deixar isso aí bem profissional. Rosa não, rosa. Ficou muito parecido. Tá? Então, ó, isso daqui a gente está montando essa interface. Ah, professor, mas isso daí é fácil, é só montar, só desenhar. Não, na verdade, aqui atrás está acontecendo o quê? Está acontecendo um processo de herança. Por quê? Porque essa classe que eu estou criando aqui, ó, olha que interessante. Esse meu new JFrame aqui, que é a minha classe que eu criei, tá? Ela está estendendo do JFrame. E esse JFrame, o que ele tem? Ele tem todas as características de uma janela. Tá? Então, uma janela que a gente põe na tela, ela já vem pronta para nós. A gente só usa, faz herança, estende ela e põe o que quiser. Como eu coloquei aqui, ó. Tá vendo esses carinhas, esses privates aqui, ó? Esses carinhas são os atributos que eu estou colocando a mais nessa minha tela vazia. Tá? Ah, então muitas coisas a gente vai usar, vai ser assim, professor? Com certeza. Vocês vão usar muito o Extends bem nessa hora da gente criar interface, criar outras coisas referentes ao padrão MVC que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então eu estou fazendo o quê? Essa minha tela que eu tenho aqui, cheia de coisinha, ela vem herdada de uma tela maior, de um objeto já pronto, que tem todas as características. Que característica? Se eu vier aqui ó, e rodar essa tela, ó, Run File, olha lá, ó, é uma telinha, tá? E essas características de arrastar, de mover a tela, de clicar nas coisas, isso daí já vem tudo pronto. De minimizar, maximizar, de fechar, isso são todas ações que já estão implementadas na tela, entendeu? Então, heranças vão usar muito aí, além de usar
na parte do modelo e do controle. Tá? Então a gente vai usar muito no desenvolvimento, utilizando o Java, esse conceito de herança. Beleza? Então deixa eu arrancar esse, deixa eu ver aí. Se quiser olhar para ver o que tem aí dentro. Ah, então vocês usam bastante? Vai usar bastante. Tá? Bom, então aqui, ó, eu poderia adicionar aqui um funcionário também, ó. E aí eu poderia adicionar esse funcionário lá na minha lista de pessoas. Lembrando que ele só deixa adicionar na lista de pessoas objetos da classe pessoa ou das classes filhas, tá? Que são cliente e funcionário. Se eu for colocar uma outra classe aqui, ele já vai chiar. Por quê? Porque não pode. Eu só posso colocar dentro de um identificador de uma classe, objeto daquela classe ou das classes filhas. Beleza? E aqui eu poderia colocar aqui, ó, um f.ler, tá? E aí eu estaria lendo o funcionário. Beleza? Ah, professor, e se eu quiser, em vez de criar utilizando essa função ler, eu quiser já criar assim, ó, pessoa P2 é igual new pessoa e já passar todos os dados dessa pessoa. Eu posso? Posso também, tá? Então, só que aqui esse construtor não está completo ainda, né? Só falta o CPF e a data de nascimento que eu não pus. Tá? Então eu vou alterar lá e depois vocês vão ver a gente trabalhar com construtores na hora da herança. Tá? Então quando eu faço isso daqui, vamos voltar lá na nossa pessoa. Quando eu fiz esse daqui, eu estou fazendo uma sobrecarga de construtores. Então eu tenho o construtor principal meu, o construtor vazio, e o construtor completo, que aqui eu preciso passar ainda o CPF e e a data de nascimento. A costume é quebrar assim, ó, para ficar mais fácil vocês enxergarem o que estão fazendo, tá? Para caber tudo na mesma tela. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse é o construtor completo, quase completo, né? Diz.cpf é igual a CPF, diz.datanascimento é igual a datanascimento. Então eu estou criando o objeto e já alocando os valores dentro dele. Belezinha, perfeito. Vou lá no teste de herança, passo aqui o CPF. A data de nascimento. Aí o endereço, o telefone. Até aqui mesmo a gente pode quebrar, não tem problema nenhum. Endereço, cidade, estado. Tá? Criei essa pessoa. Beleza, professor, eu quero fazer isso também para os funcionários e para os clientes. Perfeito. Vem aqui no meu cliente. Se eu criar o cliente lá, ó, vamos só fazer um teste, ó, teste de herança. Vou pegar aqui, ó, o cli é igual cliente, tá? Aqui só tem o construtor normal, tá? Construtor vazio. Não tem outro construtor. Ah, professor, mas ele não herdou de pessoa? Os construtores não são herdados, tá? Os construtores são só da própria classe. Ah, então não tem herança de construtor? Não, não tem herança. Então tem que criar um novo, tem que criar um novo. Então vamos criar um novo lá. Tá? Então eu vou lá aqui no meu cliente. Demais, né? Tá bom.
Então, eu vou criar o construtor aqui, ó, public, o nome dele é o nome da classe, abre e fecha, construtor vazio. Ah, professor, precisa criar o construtor vazio? Vamos ver se precisa. Ah, na aula passada já mostrei que precisa. Por quê? Porque quando eu crio um construtor qualquer aqui, ó, vou colocar esse construtor aqui, passando o string nome, vírgula, string CPF, vírgula, string data N, nasce, tá bom? Nasce, vírgula, string endereço, string cidade, string estado, vírgula, string empresa, vírgula, string cargo, vírgula anterior aqui. Eu estou criando lá o construtor completinho, tá? O double limit. Criei o construtor aqui, o string aqui é string. Bom, a primeira coisa que acontece é o seguinte: como que eu vou passar esse nome e esse CPF, data de nascimento, que não estão dentro da classe? Já surge um problema. Tá? E surge um outro problema. Quando eu salvo esse cara aqui, ó, já me dá um erro aqui no teste. Ó. Por quê? Porque quando eu já crio um construtor, não importa a assinatura dele, ou seja, não importa os parâmetros desse construtor. O professor, tem problema em inserir o código automático? Não, não tem problema. É que vocês têm que aprender a fazer, né? Você tem que entender para que serve isso daí. Vai, Eduardo? Então, que o NetBeans, ele cria automático esses códigos, tá? Mas, por enquanto, eles vão fazer na mão para ensinar vocês como faz e para que serve isso. Mas depois a gente usa ferramentas prontas aí. As ferramentas de desenvolvimento, elas já auxiliam a gente nesse processo. Beleza? Bom, então o que acontece aqui? Então, como eu criei esse cliente aqui, o construtor completo, eu já não consigo mais usar o construtor vazio. Por quê? Porque eu criando qualquer construtor dentro de uma classe, o construtor vazio que era padrão desaparece, tá? Que vem lá do object desaparece. Então aí eu não tenho mais o construtor vazio. Aí sim, eu preciso ter o construtor vazio. Então vem aqui, ó, public cliente, a não ser que você não use esse formato que a gente fez aqui, ó, de criar só o objeto e depois tratar ele de novo. Mas 90% das ações que a gente faz utilizando esse cara também, tá? Então é difícil ter uma classe que não tenha o construtor vazio. Então já cria ele lá, o vazio. Beleza, agora ó, pode ver que já acabou o erro aqui, ó. Ele já deixa eu criar o cliente, tá? Beleza, agora voltamos ao outro problema. Ou seja, então a gente não herda os construtores da classe mãe. Então temos que criar um novo. Só que aí surge um problema. Eu não tenho acesso ao nome, CPF, data nasce, endereço, cidade, estado, empresa. Empresa eu já tenho. Daqui para cá eu tenho. Esses outros aqui eu não tenho acesso. Por quê? Porque são da classe mãe. O que eu posso fazer? Vamos ver lá embaixo. Aqui, ó, quando eu queria acessar as coisas da classe mãe, eu usava o super. E aí eu acesso todos os dados da classe mãe. Deve ter então uma técnica. Tem uma forma de acessar. É só fazer assim, ó, super. Tá? Super. Então esse super, o que ele faz? Aqui ele está chamando o construtor da classe mãe. Olha que interessante. Então aqui, ó, eu invoco o construtor da classe mãe.